Sejam muito bem-vindos, amigos do canal Terceira Revelação. Eu sou Rafael Ávila e hoje nós vamos abordar uma sensação que todos nós temos: a fome. Até poderia ser a fome, aliás, todos nós temos, mas não. É outra sensação: o medo. Tem até aquela música famosa dos Titãs. Você tem medo de quê? Você tem fome de... Não? Não é isso não, produção? Se ligue que hoje o papo é sério. Enquanto roda a vinheta, se inscreva no canal, habilite as notificações, senão... Quando eu morrer, eu ouvir puxar o seu lindo pezinho na cama, beleza? Roda! A primeira coisa que nós vamos fazer é analisar o que é o medo, segundo o dicionário. Ô produção, cadê o meu tablet, produção? Cadê o... Ah, tá aqui. Obrigado. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente quanto psicologicamente. A resposta anterior ao medo é conhecida por ansiedade. Então nós podemos ter medo de várias coisas. Podemos ter medo de andar de avião, podemos ter medo de barata, medo de sofrer uma violência ou até mesmo medo de morrer. Ou seja, a maioria dos nossos medos estão conectados, ligados ao nosso instinto de sobrevivência. Agora eu vou mais a fundo, principalmente para você que é espírita. Medos ligados ao nosso instinto de sobrevivência aonde, ô cara pálida? Se essa aqui não é a nossa vida real. Se o nosso reino não é deste mundo, como ensinou o mestre, por que que nós vivemos sob a sombra do medo? Já parou para pensar nisso? O motivo é que nós estamos neste momento em um planeta de provas e expiações. Aqui nós vivemos intimamente ligados a um sentimento que trava e derruba todas as nossas encarnações se nós deixarmos: a paixão. A paixão é um profundo apego à matéria. Podemos nos apaixonar por pessoas e por coisas. Podemos nos apaixonar por aquela pessoa linda, maravilhosa, sedutora, assim como podemos nos apaixonar por aquele maravilhoso bem, aquele carro. E é por conta dessas paixões e das ligações que se criam por elas que nós vemos os grandes conflitos, os grandes embates internos e externos de nós encarnados. Nós vemos grandes guerras por poder, por território, por dinheiro. Vemos famílias se separando por bens materiais. Vemos famílias destruídas pelo ciúme. E vemos amizades que se acabam por orgulho. Infelizmente isso não é de hoje, isso faz parte da criação do homem, da criação do ser. Muito mais ligado àquele ser primitivo das primeiras encarnações do que este ser de hoje, que através dos ensinamentos de Jesus e do trabalho de reforma íntima, tenta ser mais espiritualizado a cada dia. Eu sei que você está tentando, não é fácil não, mas não desiste, eu tenho fé em você, eu acredito, viu? Agora eu vou te contar um segredo. Vem cá, vem mais perto, vem mais perto, vem mais perto, mais perto. O medo não existe e eu vou te mostrar por quê. O medo é só pensamento, só isso. Quantas vezes por medo você deixou de enfrentar um desafio? Ou mesmo postergou? E quando decidiu fazer, eureka! Viu que não era um bicho de 7 cabeças que você poderia enfrentar, que você poderia realizar. Bastava apenas uma coisa: tentar. E mesmo se você foi derrotado por esse medo, o que te impede agora de ir lá, encará-lo de frente e superá-lo? E se você superá-lo, não existirá mais medo daquilo. Falando assim, parece simples, mas é. Estão em nossas caraminholas essas criações. São situações por vezes fantasiosas que nos impedem e travam de progredir. Vencer o medo requer uma coisa: ação. Você tem medo de morrer? Ou de perder os seus entes queridos? Tenha fé. Isso aqui, é só um instrumento. Acredite na vida futura. Nós vamos nos reencontrar com esses entes queridos em uma outra oportunidade, em uma outra encarnação.
Pode ter certeza. Se você tem medo de se tornar uma pessoa dependente das outras, tenha fé. Nada é por acaso. Se nós ou outras pessoas que estão conosco passam por esse tipo de provação, são por necessidades de aprendizado. Então se esforce, não reclame, não esmoreça, porque agindo assim vocês superarão esse desafio de uma forma muito mais leve. E você tem medo de alguém? De um desafeto, de alguém que você pode ter feito mal um dia? Ore, peça perdão em pensamentos a essa pessoa com muito amor. Pense nela sempre envolvida e amparada pela espiritualidade. E para você, sempre peça por proteção. Você tem medo da solidão? Olha, primeiro de tudo, se ame. Tenha certeza que você é incrível, que você é especial. Não existe outro igual a você encarnado neste planeta, neste momento. Por isso você é tão importante para Deus. Não se preocupe com a solidão. Você nunca estará só. Principalmente se estiver conectado com o seu mentor, com a espiritualidade. Pode ter certeza que eles nunca irão te abandonar. E você sabe quantas vezes Jesus menciona a palavra medo nos 4 evangelhos? Uma única vez. E isso acontece em Mateus 17, quando o mestre leva alguns discípulos para o alto de um monte e lá acontece a transfiguração dos espíritos de Moisés e Elias. E nesse momento Jesus se aproxima dos discípulos que estavam pavorosos e diz o seguinte: levantai-vos, não tenhais medo. E para encerrar, vejam como tudo está aqui, na nossa cabeça. Se falarmos na palavra dentista, o que a gente já vai pensar? Aquele barulhinho mágico, maravilhoso que nós adoramos? Só que não. Se dissermos para uma criança que ela precisa ir ao dentista para olhar os dentinhos, ver como está a boca dela, ela vai com o maior prazer. A não ser que alguém já tenha botado um terrorzinho na cabeça dela. Afinal, ela não sabe o que é um dentista e o que ele vai fazer. Agora fala para um adulto ir ao dentista. Ele vai tentar prorrogar até quando? Até o fim da encarnação, se deixar. E é algo extremamente importante para a nossa saúde. Mas, por algumas experiências, ele criou o quê? Um medo. Só tenha muito cuidado. Não temer não significa não ter cautela, não ter cuidado. Não temer não significa que somos super-heróis inatingíveis. Nós devemos sempre preservar por esse corpo, preservar por nossa vida, mas sem nunca deixar de vivê-la. Em Florações Evangélicas, o espírito de Joana de Ângeles nos deixa o seguinte recado: todo evangelho é lição viva, de sadia tranquilidade e elevado otimismo. E ela lembra também algumas palavras reconfortantes de Jesus. Eu vos dou a minha paz. Eu ficarei convosco por todo sempre. Vinde a mim os cansados e oprimidos. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que assim seja. Espero de coração que esse vídeo tenha amenizado as suas angústias e que tenha feito você refletir sobre algumas das suas ações. E compartilhe ele com seus amigos, com seus parentes. Alguém pode estar precisando ouvir essa palavra. E eu quero agradecer aos seguidores do Terceira Revelação lá no Instagram. Eles que responderam o quiz, que deram as suas opiniões e ajudaram a construir o tema desse vídeo. Ah, e siga-nos também em outras redes sociais, é claro. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe o resto do seu dia e até o próximo vídeo.